Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será pirâmides ecológicas. Então eu trago aqui para vocês um conceito de pirâmides ecológicas, pessoal. Então aqui diz o seguinte: representam graficamente o fluxo de energia e matéria, pessoal, entre os níveis tróficos no decorrer da cadeia alimentar. Então aqui nós temos uma representação didática de uma cadeia alimentar. Observem aqui os seres produtores, nesse caso aqui um vegetal, e aqui nós temos um consumidor primário, que nesse caso aqui é representado por um grilo, que se alimentaria desse produtor, nesse caso desse vegetal, lembrando que ele é chamado de produtor, esse vegetal, porque ele é capaz de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Já esses demais seres vivos aqui não são capazes de produzir o seu próprio alimento. É o caso do grilo, é o caso do sapo, que pode se alimentar do grilo, sendo considerado um consumidor secundário, e o caso da cobra, que pode se alimentar do sapo, sendo, portanto, considerado aí um consumidor terciário. Então, pessoal, cada um desses seres vivos compõe aqui um nível trófico. Então, nós temos que os produtores formam o primeiro nível trófico. Aqui nós temos que o consumidor primário forma o segundo nível trófico. Nós temos que o consumidor secundário forma o terceiro nível trófico. E o consumidor terciário forma aqui o quarto nível trófico, pessoal. Então, nós temos, portanto, esse fluxo de matéria e também de energia ao longo aqui dos níveis tróficos, pessoal. Ok? Isso em uma cadeia alimentar. Isso é muito importante ressaltar. Então, continuando, para tal, cada retângulo representa de forma proporcional o parâmetro a ser analisado. Isso quando nós consideramos as pirâmides ecológicas, pessoal. Ok? Então, é possível representar os níveis tróficos, como nós estamos podendo observar aqui, de uma cadeia alimentar por meio de retângulos superpostos, que formam uma pirâmide ecológica, pessoal, como nós veremos nos próximos slides. Uma outra coisa importante de comentar é que os decompositores, geralmente representados aí por fungos e bactérias, não são incluídos nas pirâmides, pessoal. Então, nós temos aqui três tipos de pirâmides, pessoal. O primeiro deles é chamado de pirâmide de números. O segundo tipo de pirâmide é chamado de pirâmide de biomassa. E o terceiro tipo de pirâmide é chamado de pirâmide de energia. Então, esses são os três tipos de pirâmide que nós iremos estudar na nossa videoaula de hoje, pessoal. Então, vamos começar fazendo a análise da pirâmide de número. Então, pessoal, a pirâmide de número representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico da cadeia alimentar, proporcionalmente à quantidade necessária para a dieta de cada um desses, pessoal. Então, aqui na imagem vai ficar mais fácil vocês compreenderem a pirâmide de número. Então, aqui nós podemos observar os diferentes níveis tróficos. Por exemplo, nós temos os produtores, nós temos os consumidores primários, nós temos os consumidores secundários. E aqui vocês observam o número de indivíduos em cada um desses níveis tróficos. Então, nós temos, por exemplo, aqui, olha, 1000 plantas que formam aqui esse nível trófico. Mas aqui em cima nós temos 300 gafanhotos
que formariam os nossos consumidores primários, pois se alimentariam aqui desses vegetais. E mais aqui em cima nós temos o terceiro nível trófico formado pelos consumidores secundários, nesse caso aqui 20 aves, que são os animais que se alimentariam dos gafanhotos. Observe que nós estamos falando de uma pirâmide de números. Então aqui nós temos, olha, número 1000, aqui nós temos 300 e aqui nós temos 20. Então observe que esses retângulos aqui, eles tentam transmitir essa ideia de quantidade. Então, quanto menor o número, observe que menor será esses retângulos, pessoal. Então, por isso que aqui nós temos a ideia de uma pirâmide, ok? Então, a largura de cada retângulo é proporcional ao número de indivíduos, nesse caso por metro quadrado, em cada nível trófico, pessoal. Aqui nós também temos outros exemplos de pirâmide de número. Então, nós podemos observar, né, que em cada retângulo há o número de indivíduos por metro quadrado, como nós podemos observar aqui, né? E uma outra coisa que é importante ressaltar é que, como a perda da energia e da matéria disponíveis em cada nível da cadeia, apenas uma pequena fração da matéria e da energia chega aos últimos níveis tróficos. Então, por isso que é muito comum você ver a pirâmide de números com esse padrão, em que à medida que vai aumentando os níveis tróficos, vai diminuindo o número de indivíduos nesses níveis tróficos. Então, por isso que nós observamos aqui essa pirâmide tradicional, né, ou característica aqui, pessoal, em que a base ela é mais larga e o topo aqui é mais estreito, pessoal. Por isso, o número de consumidores mantidos por essa energia e por essa matéria diminui ao longo da cadeia, como nós podemos observar aqui. Nós temos, por exemplo, 700 gafanhotos aqui nesse nível trófico e um pouco mais acima nós temos apenas 50 pássaros. Então observe aí que diminui bastante o número de consumidores, né? À medida que vai aumentando o número de níveis tróficos, pessoal. Então aqui nós temos esse exemplo que milhares de pés de capim sustentam, né, centenas de gafanhotos, como nós podemos observar aqui. Nós temos 5.000 pés de capim para 700 gafanhotos e que, por sua vez, alimentam apenas dezenas de pássaros, nesse caso aqui 50 pássaros, pessoal. Uma outra coisa muito interessante, pessoal, é o seguinte, é que há outros exemplos de tipos de cadeias de números com padrões diferentes, né? Em que, por exemplo, uma árvore, como aqui olha na imagem que vocês podem estar observando, ela sustenta, né, vários pulgões. Observem que é um detalhe, vários pulgões, no caso 500 pulgões, que por sua vez são parasitados por grande número de protozoários. Então aqui nós temos o número 1, aqui nós temos 500 e aqui nós temos 30.000 protozoários, que no caso seriam os parasitas desses pulgões. Então nesse caso aqui nós temos uma pirâmide invertida, como vocês podem estar aí observando. Ou seja, a base ela é menor que o ápice. Observe aqui que é formado por um retângulo bem mais largo, pessoal, do que o retângulo aqui da base. Em outros casos, nós temos o seguinte, pessoal. A pirâmide, ela começa, né, invertida, como nós podemos observar aqui, olha, com a base bem estreita, e depois assume o aspecto tradicional, como acontece quando algumas poucas árvores, nesse caso aqui, olha, 2 árvores, fornecem alimento suficiente para sustentar grande número de insetos. Nesse caso aqui, olha, 1.000 insetos, nessa representação didática, como vocês podem estar observando, e estes sustentam um número menor de pássaros. Nesse caso aqui, 10 pássaros. Então, isso aqui é um exemplo bem interessante, né, dos diferentes padrões da pirâmide de número, pessoal. Uma outra coisa que é importante ressaltar nessas representações didáticas é que os organismos ilustrados eles não estão na mesma escala, pessoal. Vocês podem estar observando aqui, ó, nesse exemplo,
uma borboleta, observe o tamanho dela e observe o tamanho aqui desse pássaro. Então, esses organismos não estão na mesma escala real, né, a qual você encontraria esses organismos na natureza. Porque nós sabemos que um pássaro ele é maior, no caso aqui, olha, que essa borboleta, e da mesma forma, né, que essa árvore seria bem maior que esse pássaro. Uma outra coisa importante é com relação à questão das cores, né, que aqui se utilizam cores fantasias, ou seja, não significa que esses protozoários sejam dessas cores, por exemplo, pessoal, ok? Portanto, essas representações didáticas são apenas ilustrações, né, para facilitar a compreensão. Então, pessoal, falando um pouco sobre a pirâmide de biomassa. A quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos seres vivos de determinado nível trófico em determinado momento é chamada biomassa, pessoal. E com frequência ela é expressa em peso seco. Nesse caso, para descartar a água, que não é matéria orgânica, pessoal. Ok? Então, nesse caso, seria peso seco por unidade diária. Então, aí nós temos, por exemplo, né, biomassa sendo expressa em gramas por metro quadrado, como nós falamos em área, ou no caso de volume, seria gramas por metro cúbico, pessoal. E aqui nós temos um exemplo de pirâmide de biomassa, né, que expressa aí essa relação, né, da quantidade de matéria orgânica nos seres vivos, né, dos níveis tróficos em um determinado momento. Então, pessoal, nós temos aqui os retângulos representando, né, essa quantidade aí, pessoal, de biomassa. Como nós podemos observar, no caso aqui, olha, dos produtores, nós temos aqui, olha, 10.000 gramas por metro quadrado. Aqui nos consumidores primários, nós teríamos 1.000 gramas por metro quadrado. Aqui os consumidores secundários seria 100 gramas por metro quadrado. E aqui no caso dos consumidores terciários, no caso dessas aves, seria de 10 gramas por metro quadrado. Então aqui nós observamos que os retângulos eles tentam mostrar bem essa proporção, né, da quantidade de biomassa em cada nível trófico, pessoal. Uma outra coisa interessante é o seguinte, que por causa da perda de matéria entre os níveis tróficos, em geral a biomassa ela diminui ao longo de uma cadeia, como nós observamos no slide anterior. Então aqui eu trago um exemplo para os senhores, né, que é um exemplo de pirâmide de biomassa. Então nós temos aqui, olha, que cerca de 8 toneladas de alfafa, observe aqui um detalhe, olha, alfafa, 8 toneladas, sustentam, né, 1 tonelada de bezerros, como nós podemos observar aqui, olha, o retângulo representando essa quantidade de biomassa, ok? Em determinado período de tempo, né, de bezerros, em um ano, que no caso seria esse período de tempo. E estes alimentam nesse período um adolescente de 47 quilos, pessoal. Então, observe aqui essa pirâmide de biomassa, né? Então, a largura de cada retângulo indica a quantidade de matéria orgânica por hectare em cada nível trófico em um determinado momento, pessoal. E notem, né, como você tem aí, olha, a perda de matéria. Então, à medida que você vai aumentando aqui, olha, os níveis tróficos, você vai tendo aí essa diminuição na quantidade de matéria, pessoal. Como nós podemos estar aqui nitidamente observando ao longo de uma cadeia alimentar. Em alguns casos, entretanto, pessoal, pode aparecer uma pirâmide invertida, como nós podemos observar aqui nessa imagem, que é uma pirâmide de biomassa, em que você observa, por exemplo, aqui, olha, os produtores, nesse caso aqui, olha, o fitoplâncton, e aqui nós temos os consumidores primários, nesse caso aqui o zooplâncton. Então, nesse exemplo aqui, né, em dado momento, a biomassa de alguns organismos microscópicos, né, como no caso dessas algas microscópicas chamadas de fitoplâncton, pode ser menor que a de consumidores primários. Nesse caso aqui, o zooplâncton, como nós podemos observar. Então, nós vamos ter uma pirâmide de biomassa invertida, pessoal. Uma coisa que é importante ressaltar que a inversão aparece porque a medição da biomassa é relativa apenas àquele momento, mas se considerarmos o ano inteiro,
veremos que a quantidade média de fitoplâncton foi maior que a de zooplâncton, como nós podemos observar que os meses, né, ao longo do ano, e aqui a biomassa. Então, nós temos nesse detalhe aqui, olha, que eu destaquei nesse retângulo para vocês, essa representação didática em que nós temos que a quantidade de biomassa desse nível trófico, né, dos consumidores primários, nesse caso aqui do zooplâncton, é maior do que a do fitoplâncton. Então, observe que olha, essa linha em vermelho representa o fitoplâncton. Então, observe que olha, fitoplâncton e aqui o zooplâncton nessa linha em azul. Então, aqui nesse momento, aqui, olha, desses meses que vocês podem estar observando, nós temos que a biomassa dos consumidores primários, né, do zooplâncton, olha, é maior do que do fitoplâncton, que são os produtores. Mas somente aqui nesse período, pessoal. É importante ressaltar que a pirâmide de biomassa leva em consideração o tempo. Então, durante esse período, nós teríamos uma pirâmide invertida, pessoal, de biomassa. Mas no restante dos meses do ano, nós temos que, de fato, né, a biomassa dos produtores ela é maior do que a dos consumidores primários. Como nós podemos observar nitidamente aqui, olha, o fitoplâncton tem uma biomassa bem maior do que o dos consumidores primários, nesse caso aqui do zooplâncton, pessoal. Agora, pessoal, um outro conceito importante é o de pirâmide de energia. Então, ela representa a quantidade de energia acumulada por unidade de área ou também volume, pessoal, e por unidade de tempo. Então, por isso que ela expressa em quilocalorias, né, por metro quadrado por ano, por exemplo, em cada nível trófico. Então, aqui nós temos uma representação didática de uma pirâmide de energia, pessoal. Então, nós temos aqui, olha, os produtores, como vocês podem estar observando, formando aí o primeiro nível trófico. Nós temos os consumidores primários, formando o segundo nível trófico, e os consumidores secundários, formando o terceiro nível trófico. Então, vocês observem na pirâmide de energia esses valores, aqui, olha, destacados aqui para os senhores, dentro de cada um desses retângulos. Então, esses valores numéricos aí, eles geram essa proporcionalidade de tamanho entre esses retângulos. Vocês observem aí nitidamente que à medida que vai aumentando o número de níveis tróficos, vai diminuindo, né, a energia disponível para o próximo nível trófico. Então, nós temos aqui, olha, que os produtores eles apenas disponibilizam uma parte da energia deles para o nível trófico seguinte, que no caso seria dos consumidores primários. E os consumidores primários, por sua vez, só disponibilizam uma parte da sua energia para o próximo nível trófico, que seriam os consumidores secundários. Então, quanto maior o número de níveis tróficos, pessoal, menor vai ser a quantidade de energia disponível para esses níveis tróficos. Assim, a pirâmide de energia indica a produtividade de um ecossistema, pois considera também, né, o fator tempo. Então, isso é muito importante ressaltar. E o retângulo representa, novamente, a quantidade de energia que transita dos produtores para os consumidores, pessoal. Uma outra coisa importante de ser comentado é o seguinte, que a pirâmide de energia ela é sempre direta, pois a energia é dissipada nos diferentes níveis tróficos. Então, pessoal, nós temos aqui, olha, nessa representação didática, né, o Sol como sendo aqui a fonte primária de energia, né, para os seres vivos. E os seres vivos, no caso aqui os produtores, né, conseguem fazer essa transformação da energia luminosa em energia química, né, que fica aí armazenada no corpo desses organismos, né, através da fotossíntese. Uma parte dessa energia ela é disponibilizada para os consumidores primários, por exemplo, né, como nós podemos observar aqui. E uma outra parte ela é uma energia que ela é dissipada, né, para o ambiente. Então, a mesma coisa vai acontecer que os consumidores primários vão disponibilizar uma parte da energia para os consumidores secundários, por exemplo, e uma outra parte ela é dissipada para o ambiente. E a mesma coisa acontece aqui, olha, entre os consumidores secundários, né, que dissipam aí uma parte da energia para o ambiente, né, e uma outra parte fica disponível aí para os demais níveis tróficos, né. Então, aqui nós temos no final
dessa cadeia alimentar, nós temos aqui, olha, os decompositores, pessoal. Então, aqui no detalhe, olha, a energia dissipada nos diferentes níveis tróficos, ela é evidenciada aqui por essa representação didática, pessoal. Então, aqui nós temos esse exemplo, né, de pirâmide de energia em um lago, como se conta aqui, olha, observando, né? Então, nós temos, olha, o fitoplâncton como produtores. Aqui nós temos o zooplâncton como consumidores primários, né, que se alimentam dos fitoplânctons. E aqui os consumidores secundários, por exemplo, que se alimentariam do zooplâncton. Observe que na pirâmide de energia, né, ela é sempre direta. Então, a base ela é mais larga e o ápice, né, o topo, é sempre mais estreito, pessoal. Ok? Então, mais uma vez, lembrando, né, que os elementos da figura não estão na mesma escala, pessoal. Ok? E nós temos, por exemplo, aqui, olha, que o fitoplâncton, né, e o zooplâncton são organismos microscópicos, pessoal, é sempre bom ressaltar aqui, né? E são bem menores do que os peixes, né, como nós podemos estar aqui observando. Por isso que a gente sempre comenta que esses organismos não estão na mesma escala aqui, pessoal. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje e muito obrigado pela atenção.